É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a atual conjuntura política, a influência do Centrão nas pautas do Congresso, o relacionamento entre o Executivo e o Congresso. Eu converso agora com Magno Cal, que é diretor executivo do Livre, cientista político. Cal, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, e vamos falar então desse cenário político e econômico que estamos vendo, porque tem tido muito ruído, né? Nós tivemos ruído na Câmara semana passada com a tentativa de passar uma emenda que estava mais imunidade e impunidade para os políticos, não passou. Foi meio que um teste para o Centrão, não é? Depois de uma divergência enorme com relação ao Supremo. Nós temos o governo com uma pauta econômica com muitos itens, mas que não avançam. Como é que você avalia tudo isso hoje? Eu avalio que há, de fato, muitos ruídos, né? A gente passou muito tempo perdendo o passo depois da eleição do Arthur Lira. Se esperava que as reformas entrariam em pauta, que as prioridades, extensas prioridades do governo fossem finalmente entrar em pauta, dado o tamanho da vitória do Arthur Lira e a ligação que ele teve ali com a base do governo. Mas o que aconteceu posteriormente foi quase um anticlímax, né? A gente teve o deputado Daniel Silveira fazendo aquelas declarações absolutamente aterradoras e a gente depois passa muito tempo discutindo as declarações, as consequências das declarações e depois a tentativa de blindagem de membros do Congresso para que aquilo ou situação parecida não venha a acontecer com ele novamente. Paralelamente, no cenário econômico, a gente tem o ministro Paulo Guedes desmoralizado, mais uma vez, por uma ação do presidente da República, com a intervenção na Petrobras, e aí é natural que a gente se pergunte, bem, para onde está indo a pauta política do governo, se a gente vai perder tanto tempo que poderia ser gasto ali nas reformas ou em medidas em relação à pandemia, mas foram gastos em tentativas de blindar o Congresso contra ações da Justiça, e para onde que a gente está indo no campo econômico, quando a gente podia estar ali discutindo medidas emergenciais que são ainda necessárias para o combate da pandemia, e a gente passou muito tempo discutindo quem indica presidente da Petrobras, quem não indica, se deve indicar ou não, se não deve, se o preço da gasolina deve ser A ou B, se o governo é liberal ou não, se deve intervir ou não numa estatal. Então é uma perda de tempo generalizada que dá muito pouca esperança para quem espera um pouco mais de ação por parte do governo depois de um ano de pandemia, né? A gente não sabe ao certo se foi o ruído todo que provocou no mercado financeiro hoje, que nós tivemos uma manhã turbulenta, que fez com que o Congresso se mobilizasse no sentido de acelerar a votação da PEC emergencial, inclusive Arthur Lira tentando influenciar muito nisso, e sugerindo a utilização de emendas parlamentares para aquisição de vacinas, para a pandemia, que é uma coisa que se cobra há muito tempo. Não é mais dinheiro para a vacina. Você acha que é porque ele sentiu que o clima poderia pesar? Parece haver uma articulação do presidente Arthur Lira para trazer para o debate não só a boa vontade do Legislativo em relação à pandemia, abrindo mão de recursos valiosos para os deputados, as emendas são recursos valiosos para os deputados, e também trazendo os governadores para a pauta, trazendo os governadores para a mesa para conversar, tentando construir uma articulação bem mais ampla do que só a dos deputados ali ou os deputados com o Executivo. Algumas coisas que isso sinaliza. Primeiro, que Arthur Lira não é tão dependente assim do governo Bolsonaro, não é tão dependente assim do Executivo. A sinalização para os governadores parece ser uma sinalização muito clara de independência política em relação ao presidente Bolsonaro. E também é um recado para a sociedade. Um recado para a sociedade no momento que tem um presidente da Câmara dos Deputados que é acusado de várias questões, várias acusações sobre si, tem uma relação um tanto tumultuada com o Supremo Tribunal Federal, então mostra que a casa, na pessoa do presidente Arthur Lira, deseja contribuir com a sociedade, deseja dar a sua contribuição para a aquisição de vacinas. Se isso vai durar, ou quanto tempo essa intermediação entre o Executivo e o Legislativo e os governadores vai durar, é difícil dizer, mas me parece um recado muito claro do presidente Arthur Lira para o Executivo, um recado de independência e de que a casa
defende e decidiu trabalhar com os governadores. Que seria uma prioridade de fato, porque nós vimos que Arthur Lira teve que recuar naquela medida referente à imunidade e impunidade dos políticos. Ele não conseguiu a adesão que queria dos partidos e houve muita pressão da sociedade através das redes sociais, ficava evidente o desgaste, né? O processo de votação dessa PEC foi muito interessante, porque uma PEC que apareceu sem a preparação costumeira, por mais que a casa não esteja operando de forma normal, haveria pelo menos uma tentativa, em geral, há uma tentativa de construção de acordo, de conversas sobre a PEC, e de repente a PEC apareceu lá. Havia uma leitura por parte dos defensores da PEC que quanto mais tempo se passasse entre a apresentação e a votação, que mais desgaste traria ao parlamento. Por isso, a tentativa de fazer um rito acelerado. Como houve muita atenção por parte da mídia, por parte das redes sociais, a sociedade civil se engajou, isso dificultou o andamento da PEC, e fica muito claro ver que à medida que a PEC vai tramitando na Câmara dos Deputados, ela vai perdendo apoio. Até que no final do dia houve a suspensão da sessão, quando ela retorna no outro dia, ficou claro que não haveria apoio suficiente. É mais um indicativo de que aquele tempo em que o Congresso Nacional conseguia decidir matérias no apagar das luzes, sem a atenção da sociedade, parece ter acabado. Pode ser que ainda consigam passar uma ou outra coisa antes que as pessoas prestem atenção. Mas a sociedade está mobilizada, por mais que haja inúmeras e justificadas críticas à participação da sociedade através das redes sociais no debate político. É fato que essa participação tem tido um papel de efetivamente controlar o que é votado na Câmara e no Senado. E aí pode controlar mais a pauta de costumes também. Pode controlar, e não é garantia de que essa mobilização vai ser sempre para o bem, vai ser sempre para pautas úteis. Às vezes a gente vai perder essa mobilização em diversionismos, em coisas menos importantes. Mas é interessante a gente notar como essa mobilização tem exercido um papel fiscalizatório. É claro, nem sempre vai ser nas medidas que a maioria de nós acha interessante, às vezes vai ser mobilizado por um grupo de pressão, por um grupo minoritário, mas é interessante ver como a política de fato mudou, como a mobilização, o barulho das redes sociais, acompanhado pela imprensa, que hoje monitora de perto o que é contado nas redes sociais, parece ser levado em consideração pelos congressistas. E aí, nem o Centrão, super poderoso, nem o presidente Arthur Lira, super poderoso, conseguem combater uma força que vem da sociedade. Agora, Magro, como é que fica a situação do presidente Bolsonaro nesse processo todo? Porque a gente vê o Congresso discutindo, paralelamente ao governo, medidas efetivas de combate à pandemia, de liberação de recursos, de aquisição de vacinas, e o presidente mantém a mesma postura, inclusive indo contra a máscara. Você acha que ele pode sofrer um desgaste? Porque ele mantém o mesmo nível de apoio, né? É muito difícil entendermos a postura do presidente Bolsonaro pelo lado da estratégia. Porque se fosse uma estratégia, alguém já deveria ter chegado para ele e dito: presidente, por favor, nesse não é o momento da gente investir nessa doideira de ser anti-lockdown e tudo. Mas o presidente investe nessa doideira porque há um público ainda receptivo ao que ele diz. Pode ser por convicção ideológica, pode ser por apego à figura do presidente, pode ser por agradecimento pelo auxílio emergencial, mas o fato é que o presidente ainda goza de números bastante expressivos de popularidade. O que acontece é que o presidente Arthur Lira, da Câmara, tenta trazer os governadores que estão sendo emparedados pelo presidente da República. Me parece claro que não há estômago na sociedade para mais um lockdown. A gente passou muito tempo preso em casa, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda, os números são impressionantes da perda de renda e empregos no Brasil. Não parece haver um ambiente social de apoio a isso. E os governadores parecem entender isso. O presidente Bolsonaro coloca no colo dos governadores, os governadores não parecem querer ficar com esse embrulho em seu colo. Então, eles têm o maior interesse possível na vacina. E se vem uma bandeira do lado do Congresso para ajudá-los nesse sentido, e parece que as votações durante o dia de hoje contrariaram o veto do presidente Bolsonaro, retornaram a possibilidade de estados e municípios adquirirem as vacinas, me parece ser uma boia de salvação
para estados e municípios com o apoio da Câmara. O presidente Bolsonaro vai fazer a política que ele sempre soube fazer, que é a política da divisão, é a política da demonização do adversário, é a política de que A e B são contrários à economia, que querem matar as pessoas de fome. É a única política que ele sabe fazer. Para os governadores responsáveis, que têm responsabilidade, não resta outra alternativa, que é investir na vacina, que é o que vai salvar todo mundo no final das contas. Eu vi aqui, conversei com o Magno Cal, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite. Com vocês.